Olá! Bom, é chegado o início do ano e você já deve estar aí se perguntando como fazer um PI, um plano de ensino individualizado. Eu sei, tem várias coisas ali que a gente precisa detalhar, que a gente precisa saber sobre o aluno e também alguns termos novos aí. Com a legislação que a gente tem mais recente, alguns termos foram agregados aí ao nosso PEI, como, por exemplo, as habilidades de vida diária e habilidades sociais. E é sobre elas que eu venho falar com vocês hoje nesse vídeo. Se você quer saber um pouco mais, vem comigo. Olá, eu me chamo Karina, sou psicopedagoga e professora de EAD. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho sobre como elaborar, como colocar no seu plano de ensino individualizado as habilidades de vida diária e habilidades sociais que você precisa trabalhar com o seu aluno com deficiência na escola. Tem algumas coisas que a gente já faz no dia a dia. O que eu costumo dizer para os professores é que a gente ainda não consegue dar nome aos bois, mas a gente já está lá, fazendo, pensando, percebendo no nosso aluno o que cada um precisa. E o que são essas habilidades de vida diária e habilidades sociais? Nada mais são do que as habilidades necessárias para a vida da criança, para que ela tenha ganhos de autonomia, para que ela consiga se virar sozinha. E é o que a gente mais quer e mais busca, principalmente lá na educação infantil. O que acontece muitas vezes é que o nosso estudante com deficiência não consegue desenvolver essas habilidades previstas lá naquela faixa etária. E às vezes ele está lá no ensino fundamental e a gente precisa trabalhar essas habilidades. Tudo faz parte ali do quadro da nossa criança e a gente precisa estar sempre bem atento ao que a gente vai trabalhar. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos dessas habilidades. Não é nada difícil, gente. Quando eu começar a falar para vocês, vocês vão perceber que são coisas que vocês já muitas vezes fazem no dia a dia. A gente agora só precisa registrar no plano de ensino individualizado. Outro fato importante é que a gente não pode esquecer de mensurar os ganhos de autonomia nessas habilidades no relatório final, ou às vezes num boletim, quando a gente vai entregar um boletim de final de bimestre ou de final de ano para os pais, precisa estar lá registrado que houveram ganhos de autonomia dessa criança. Não só com relação a habilidades acadêmicas, como conteúdos escolares, mas essas habilidades do dia a dia também, porque a gente sabe que é um processo muitas vezes árduo para a gente enquanto professor da sala regular, ou às vezes até para um professor de AEE também conseguir desenvolver essas habilidades. Mas vamos lá, trouxe para vocês aqui alguns exemplos dessas habilidades que a gente precisa desenvolver nos nossos estudantes. Com relação às habilidades sociais, o que são essas habilidades sociais? São as voltadas para a comunicação do nosso estudante, para a interação social, para ele se fazer percebido ali no mundo, né? Na mini sociedade que é a escola, ou no dia a dia mesmo dele, que ele leve esses ganhos para a vida. Esse é o nosso maior objetivo. E aí a gente precisa observar alguns aspectos com relação a essa comunicação, como por exemplo, como que ele se manifesta na escola? É uma criança que aponta, te leva ao que ela quer, já fala, algumas palavras às vezes meio que enrolado, mas já fala. É uma criança que ainda não demonstra comunicação com interesse. Ela comunica-se involuntariamente. Você oferece às vezes algum brinquedo para ela, mesmo que simples, mesmo que bem fácil de executar ali os comandos, e ela ainda não consegue ter uma interação com você nem com o brinquedo. É uma criança que precisa desenvolver ali habilidades primárias muitas vezes. Ou outro aspecto da comunicação, quando você contraria a sua criança, às vezes por um motivo simples, né? Ela quer, então estão todos brincando no parque, todos precisam retornar para a sala e ela não quer retornar para a sala. Como que ela se comunica com relação a isso? Ela chora, ela grita, se joga no chão, às vezes até já está numa faixa etária além desses comportamentos, no ensino fundamental, por exemplo, mas ainda apresenta essa comunicação primária lá da educação infantil, quando eles ainda estão adquirindo pouco a pouco ali ganhos com relação à comunicação. Como que ela se comunica também com outras crianças? Já parou para perceber, para observar como que é a comunicação com as outras crianças? Se está de acordo com a faixa etária, se está de acordo com uma faixa etária anterior, se ela consegue se comunicar com outras crianças, se ela tenta se comunicar, porque às vezes ela só está presente ali no grupo,
mas ela está tentando de alguma forma demonstrar ali uma interação, um envolvimento com o que está acontecendo. Outro aspecto que eu observo bastante é lá na educação infantil, quando as crianças estão brincando num parque, por exemplo. Essa criança brinca conforme a mesma regra dos demais, ou ela só corre atrás dos demais. Ela observa que tá tendo ali uma alegria, né? Que tá todo mundo correndo, gritando, e ela fica correndo atrás. Mas se você começa a observar os detalhes daquela brincadeira, ela não tá se envolvendo nem com as regras, nem as demais crianças estão se envolvendo com ela. É só o movimento. Às vezes subir e descer o escorregador, né? Há uma brincadeira entre alguns pares de crianças ali, mas essa criança não está se envolvendo. Então, falta comunicação, tanto expressiva, do ponto de vista dela ter que fazer alguma coisa, quanto expressiva também, né? Responsiva, dela responder aos comandos, na verdade. Quando ela responde aquilo que você pede, quando ela responde aquilo que alguma criança solicita ali numa determinada brincadeira, tanto com atitudes quanto com objetos. Quando a troca, né? Quando a troca está tendo uma comunicação. Mesmo que duas crianças estejam brincando ali com bloquinhos lógicos, esses bloquinhos que eu tenho aqui atrás, mesmo que as crianças estejam brincando com o mesmo bloquinho, você observa se tem uma troca, uma coloca um bloquinho em cima do brinquedo da outra, ou não, tá cada uma brincando com o seu ali. Isso é importante da gente observar. Por quê? Quando a criança ainda não tem essas habilidades sociais desenvolvidas, é uma habilidade que a gente vai precisar citar lá no PEI como um ponto a ser trabalhado na criança. Não adianta a gente só correr lá para aquelas habilidades acadêmicas voltadas aos conteúdos, sendo que essas primárias de interação social, de comunicação, de contato visual ainda não estão desenvolvidas. Eu trouxe para vocês mais alguns aspectos aqui com relação à interação, né? Quando ela está com crianças da mesma faixa etária, numa conversa ou às vezes até numa brincadeira, você observa que os gostos e preferências dela são inferiores ali à faixa etária. Você observa que o jeito dela brincar às vezes é um jeito mais infantilizado. Ela já não responde às regras, as mesmas regras que os demais. Você consegue observar alguns pontos ali em que a brincadeira dela ainda não se enquadra? Ou outro ponto para a gente observar com relação às habilidades de comunicação voltadas para a interação. Ela demonstra alguma relação de confiança com o adulto, com o cuidador, com o profissional de apoio, o estagiário ou o próprio professor. Ela demonstra que ela se sente segura quando a pessoa chega. E como que ela demonstra isso? É uma risadinha, é um segurar no braço, é um olhar. Isso também já são aspectos da comunicação e a gente precisa considerar para ir aos poucos lapidando e ampliando esse repertório de comunicação. Essas habilidades são as habilidades voltadas para o campo social, a gente chama de habilidades sociais, né? E aí, voltando para as habilidades de vida diária, que é um outro campo, mas elas caminham muito juntas. Até porque são habilidades que a gente desenvolve muito lá no trabalho com a educação infantil. E o que eu costumo falar, até nos meus vídeos, nas minhas aulas, é que muitas vezes a nossa criança com deficiência, ela não deixou de aprender isso naquela faixa etária porque ela quis ou porque ela se recusou. Ela muitas vezes não conseguiu ter as habilidades necessárias, as preditoras necessárias para conquista de autonomia nas habilidades de vida diária ou nas habilidades de comunicação. Outro aspecto que a gente precisa considerar também é que muitas vezes o nosso estudante precisou se ausentar muito da escola, se ausentar muito de um convívio social, por N possibilidades ali, né? N situações. Às vezes ele ficou doente, às vezes tinha uma dificuldade maior de ir para a escola, às vezes a escola não estava adequada naquele momento para recebê-lo, né? O que não deveria acontecer, mas a gente sabe que às vezes acontece isso também. Por N motivos a criança não teve uma frequência, e a frequência é muito importante na escola, porque ela gera ganhos de autonomia, a rotina ajuda a gerar ganhos de autonomia. Se ela não estava lá, dificilmente ela conseguiu com a rotina um avanço. E aí, para as habilidades de vida diária, a gente precisa pensar em dois aspectos que são mais importantes ali: alimentação e uso do banheiro, que é quando ela supre suas próprias necessidades físicas, né? As necessidades ali de vontade, de necessidade mesmo diária ali, de usar o banheiro, de fazer um xixi, de tomar água. Como que a sua criança está com relação a esses aspectos? Ela apresenta comportamentos sociais ao se alimentar?
Ela senta à mesa, ela sabe já pegar um talher, ela sabe que ela tem que ficar naquele local para comer. Ela já sabe selecionar o que ela quer comer, dizer o que ela não gosta, o que ela gosta. Ela consegue se expressar com relação a isso? Se não, a gente precisa investir nesse ganho de autonomia para isso. Às vezes, enfrentar uma fila do refeitório, às vezes, saber dizer que gosta e o que não gosta, segurar um prato, sentar-se no banquinho, na cadeira para comer à mesa, comer sozinho, saber quando está saciado ou não, saber se quer mais, levantar e pedir mais alimento ali, saber abrir uma embalagem, o suco, dosar a quantidade de suco ou leite que vai tomar. Se a escola tem algum ritual de organização, né? Se consegue ajudar a limpar a mesa, devolver os talheres, né? No pratinho para lavar depois, devolver a caneca. São pequenas situações do dia a dia que engrossam o caldo ali do ganho de autonomia na habilidade de vida diária no espaço escolar. E a gente tem que estar muito atento, porque para fazer com que essa criança ganhe autonomia nesses aspectos, a gente precisa investir num passo a passo. Às vezes vai ser, num dia, ficar na fila. No outro dia, sentar-se à mesa por 5 minutos para comer junto com os demais. Num outro dia, numa outra semana, aumentar esse tempo de permanecer à mesa. Num outro momento, aumentar ali a quantidade ou a variedade de alimentos que ela tem para se alimentar nesse horário, né? Junto aos demais. Estar junto aos demais. A gente sabe que é um processo bem grande ali com relação aos ganhos voltados para a alimentação, principalmente de crianças que estão dentro do TEA. Às vezes até por uma questão de sensibilidade alimentar. Mas a gente, enquanto escola, tem um papel fundamental de oferecer e proporcionar os mesmos comandos voltados para as habilidades sociais. Se é sentado, vai ser sentado, se é na fila, vai ser na fila, mesmo que ele pule alguns colegas, né, seja uma fila meio que preferencial ali, mas ele precisa saber como em sociedade ele deve se portar. Quais atitudes ele deve ter à mesa com relação aos alimentos, se é uma criança que ainda pega alimentos com a mão e já está numa idade que já deveria manusear os talheres, qual vai ser o nosso papel? Como que a gente, enquanto escola, vai fazer essa criança avançar? E isso é registro para as habilidades de vida diária lá no plano de ensino individualizado, tá bom, gente? A gente não pode simplesmente pular, como eu falei, para a parte acadêmica, sendo essa criança nesse momento tão importante, não sabe ainda como agir. Inclusive, beber água. Aquela criança que a gente precisa todo momento estar oferecendo água. Ela está sentindo sede, está aquele calor, voltou do parque e ela não bebe água. Ela não consegue ainda suprir suas próprias necessidades. E cabe a nós, enquanto escola, organizar toda ali uma didática, estratégia de como a gente vai fazer essa criança perceber que ela precisa tomar água. Vai ser com uso de imagens, vai ser com um ritual com que todos ali naquele momento precisam ir tomar água, para pouco a pouco a gente ir treinando essa criança a perceber que com relação àquela necessidade, ela tem que ter determinada atitude, tá bom? Uso do banheiro também, gente, muito importante, é uma criança que já saiu da fralda. Se já saiu da fralda, né, já faz uso do banheiro de uma maneira correta, já sabe o passo a passo do uso do banheiro, chegar no banheiro, acender a luz, às vezes, encostar a porta, tirar a calça, tirar a calcinha, sentar, esperar um tempinho, pegar papel, se limpar, jogar no lixo. É um passo a passo. A gente acaba, né, as pessoas neurotípicas acabam aprendendo esse processo de uma maneira mais rápida. Não precisam da fragmentação do processo. Às vezes, com comando auditivo e um ou outro visual ali, vai. A nossa criança com deficiência, muitas vezes, vai precisar desse passo a passo. E esse passo a passo precisa estar descrito no PEI. Às vezes, foi um processo tão longo e tão árduo, e no relatório da criança vem só descrito assim: ganhou autonomia para uso do banheiro. Poxa, gente, a gente precisa descrever como foi esse processo. Não é um processo tão simples como para outras crianças, é um processo rico para a vida e que muitas vezes demora mais do que o esperado ali. A gente precisa registrar. Como foi esse processo? Como está sendo esse processo? Ou às vezes é uma criança que está saindo da fralda e você, enquanto escola, vai ajudar nesse processo. Como que ela identifica que ela está com vontade de usar o banheiro? Como você identifica? Ela põe a mãozinha na barriga, ela se esconde embaixo da mesa, se esconde atrás da mesa, a gente esconde atrás da porta. A gente sabe que eles demonstram de diversas formas ali. Te puxa, fica paradinho num canto. São detalhes que a gente precisa observar enquanto escola.
Porque se essa criança já demonstra intenção de uso do banheiro e por algum motivo a família ainda não percebeu, às vezes uma criança que fica integral, um tempo integral na escola, a gente precisa e tem o dever de comunicar a essa família que já há sinais. E se já tem sinais ali de que essa criança precisa desfraldar, a gente precisa planejar ações. Quais serão as nossas ações em conjunto com essa família? Ou em conjunto com as terapias, se é uma criança que já frequenta as terapias. A gente precisa sim ter o plano para isso, porque diferente das outras crianças que vão estar ali em outro movimento nesse momento, a nossa criança vai estar no seu ganho de autonomia com relação ao uso do banheiro, e a gente precisa investir nossas fichas nisso, tá bom? Então identifiquem, analisem, observem, é uma criança que precisa disso, às vezes uma criança que já saiu da fralda, está usando o banheiro, mas precisa de um apoio para ir junto. Qual é o papel do apoio nesse momento e o que você vai colocar no seu plano? Ganho de idas ao banheiro sozinha. Como que tá essa ida ao banheiro? Ela vai sozinha, a pessoa que, né, o profissional de apoio, o tutor, o estagiário vai atrás e fica ali esperando na porta para ver se vai num tempo adequado, ouve o barulhinho da descarga, ouve o barulhinho da torneira, todos os procedimentos que precisam ser feitos para o uso do banheiro com autonomia. Pronto, já tá indo sozinha, ela não precisa nem perceber que foi alguém atrás para fiscalizar que ela foi direitinho ali. Voltou em tempo hábil, pouco a pouco a gente vai deixando essa criança sozinha. A gente quer isso para a vida, a gente quer ganho de autonomia, que é aquela conquiste ali o seu dia a dia e supra suas próprias necessidades. E são detalhes que a gente precisa descrever, são as habilidades de vida diária, né, do dia a dia. Outros aspectos que são mais sutis, mas que a gente precisa estar atento com relação a suprir suas necessidades. Se ela tira a blusa quando tá muito calor, se ela coloca a blusa quando tá muito frio. Todo mundo tá tirando a blusa, colocando a blusa, só ela que não. E você começa a observar que ela tá com frio, tá até com o lábio roxinho. Opa! Não tá conseguindo suprir sua necessidade. Vamos investir nisso. Às vezes, amarrar os sapatos, colocar uma meia, tirar os sapatos, saber comunicar que caiu água, molhou a roupa, tá incomodado com alguma coisa. Gente, aspectos importantes e que, olha, mudam muito o dia a dia da pessoa quando a pessoa já tem autonomia para agir, para resolver essas próprias situações que envolvem ali o seu corpinho, né? E são habilidades que, como eu já falei para vocês, a gente trabalha sem dar nome aos bois. A gente fala, a gente só precisa agora organizar, deixar isso registrado. Por isso agora, esse parecer número 50 de 2023, que a gente agora, nesse momento, 2024, agora em 2024, a gente está aguardando aí a homologação, vem descrevendo a importância da gente colocar lá no nosso PEI habilidades sociais, habilidades de vida diária, habilidades pré-acadêmicas e habilidades acadêmicas, que eu vou falar para vocês em outro vídeo também sobre, tá bom? Bom, gente, eu espero ter aí agregado a vocês, contribuído para que esse PEI saia redondinho e eu volto a conversar com vocês no próximo momento. Um grande abraço! Não esquece do like aqui embaixo, hein?